Hoje nós vamos falar sobre o poder das historinhas, dos vídeos curtos para o seu aluno neurodivergente. Eu sou o Lúcio Costa, sou especialista em gestão da educação inclusiva utilizando inteligência artificial e criador do método Neurovia Adapt. Muitas professoras e mães relatam, principalmente agora no início das aulas, que as inconsistências são as mesmas dos anos anteriores, elas se repetem. Do lado das professoras, as professoras relatam a dificuldade que tem em manter uma aula contínua, de apresentar o conteúdo em sala de aula, em razão da indisciplina dos alunos. E com relação às mães, elas relatam a dificuldade de levar os seus filhos até a escola. Os seus filhos vão para a escola chorando, não querem ir para a escola. E isso me faz fazer novamente a pergunta que eu faço todos os anos. Será que a inconsistência está no seu filho ou a inconsistência está na escola? Será que o seu filho está com o material adequado o seu caminho de aprendizagem? Será que o seu filho está com um currículo funcional adequado? Eu digo isso porque a adequação do currículo funcional não é uma opção da escola, é uma obrigação legal. E você, professora, tem como função legal, ou seja, determinada por lei, em adaptar esse currículo para o seu aluno neurodivergente. Então, fica a pergunta, né? Claro que esses fatores de disciplina de sala de aula e o seu filho não querer ir para a aula chorando, são fatores múltiplos, né? São multifatoriais, mas como o canal é específico para adaptação do currículo funcional, eu chamo atenção para esse viés. Será que o conteúdo que está sendo apresentado está de acordo com o seu filho? Porque muitas vezes o engajamento, ou a falta de engajamento, está muito ligado a um conteúdo que é um conteúdo que não está conectando com aquele aluno. Então vamos lá para a aula, que eu quero demonstrar como pequenos vídeos curtos podem fazer toda a diferença no aprendizado desse aluno. Né? Como que pequenas formas de aprendizado, pequenas mudanças podem fazer toda a diferença na vida, no aumento da rotina, da autonomia desse aluno. Vamos lá para a aula. Bom, a gente começa a aula então, que é uma aula demonstrativa do Neurovia Adapt, que é o nosso método, junto com o Neurovia Histórias, que são pequenas historinhas que nós criamos para embasar, para servir de ferramenta para a aprendizagem do aluno, para o aprendizado do aluno. Então, o tema, do currículo regular ao currículo funcional, usando o desenho universal para a aprendizagem. O público é mães e professoras de alunos neurodivergentes. Eu vou usar aqui como exemplo substantivo, adjetivo e verbo. O objetivo dessa aula é demonstrar na prática como transformar conteúdos tradicionais da gramática em aprendizagem funcionais, acessíveis e significativas para crianças neurodivergentes, utilizando vídeos curtos do Neurovia Histórias como ferramenta pedagógica e mediadora. Então, qual que é o objetivo desse momento? Adaptação não significa diminuir o conteúdo, e sim tornar o aprendizagem possível, concreto e aplicável à vida real da criança. Então, professora, mãe, vocês, quando vão adaptar o conteúdo, vocês não vão facilitar o conteúdo. Vocês vão pegar a essência daquele currículo regular comum e transformar ele em um currículo funcional que amplie a autonomia do seu aluno, né? Muitas crianças neurodivergentes têm dificuldade em aprender gramática apenas de forma abstrata. Quando transformamos esse conteúdo em experiências visuais, previsíveis e funcionais, o cérebro aprende com mais segurança. O método Neurovia Adapt trabalha exatamente nisso.
O método trabalha, traduz o currículo tradicional para o currículo funcional. Ele usa a previsibilidade em linguagem visual e conecta o aprendizado com o cotidiano da criança. Então, ele conecta o currículo regular com a rotina da criança. E o Neurovia Histórias entra como ponte que transforma o conteúdo em experiência emocional e compreensível. Aqui nós criamos esse Neurovia Histórias para dar concretude aos conceitos abstratos do currículo regular. Então, isso nós embasamos esse método no desenho universal para aprendizagem, que é o DUA. O que é o DUA na prática? O desenho universal para aprendizagem trabalha com 3 pilares. O primeiro pilar é a representação. É como o conteúdo é apresentado. A criança precisa de ver, de ouvir e sentir o conteúdo. Muitas vezes o conteúdo, principalmente do conteúdo de português, são conceitos abstratos que a criança não consegue conectar a esses conceitos abstratos. Então você precisa de uma representação para mudar a apresentação desse conteúdo para essa criança. E o segundo pilar do DUA é o engajamento. É como que a criança se conecta. A aprendizagem precisa despertar o interesse da criança e dar segurança emocional. Então você conecta aí, aqui entra muitas vezes o hiperfoco. E o terceiro pilar é a expressão. É o como a criança demonstra que aprendeu. Nem toda criança responde escrevendo ou falando. Ela responde de repente apontando, um simples olhar, né? Então, qual é a diferença entre o currículo regular e o currículo funcional? O currículo regular ensina o que é substantivo, o que é adjetivo, o que é verbo, identificações em frases e exercícios escritos. São conceitos, né? Questões conceituais que são aferidos mais ou menos em exercícios escritos, aplicados em identificações de frases. Qual é a ideia de adaptar esse currículo para um currículo funcional? É ensinar, nomear objetos reais, descrever características do mundo ao redor, identificar ações do cotidiano, comunicar necessidades, desenvolver autonomia social e comunicativa. Aí, no quesito Neurovia Histórias como ferramenta de adaptação, o vídeo funciona como essa ferramenta que são organizadores cognitivos, redutores de ansiedade, facilitadores de linguagem, modelo de comportamento e comunicação. Apenas uma ferramenta, uma bela ferramenta, que você, professor, e você, mãe, podem fabricar esses pequenos vídeos, criar esses pequenos vídeos de acordo com o seu aluno, de acordo com o seu filho. Por exemplo, vou fazer uma demonstração aqui, só mesmo uma ideia de como adaptar o conteúdo no quesito substantivo. Do conceito para a vida real. O ensino tradicional diz que substantivo é a palavra que nomeia seres, objetos, lugares e sentimentos. Vocês percebem que o próprio conceito de substantivo já é em si muito abstrato. Ele diz, mas não diz muita coisa, né? Então, como que você faz a adaptação desse conceito abstrato para um conceito onde que o seu aluno neurodivergente vai conseguir conectar? Você vai a adaptação no sentido de uma história, por exemplo, é só uma sugestão aqui. Por exemplo, a história chama Mochila do Léo. A história mostra o personagem organizando sua mochila para ir para a escola. Os objetivos funcionais: nomear objetos escolares, desenvolver organização, trabalhar a comunicação funcional. Então veja que o caminho de aprendizado de substantivo não está no caminho conceitual, está no caminho de nomear os objetos, de desenvolver a organização, de trabalhar a comunicação funcional. Então, é um outro olhar. Se então seu filho está organizando melhor, está nomeando objetos com mais amplitude de vocabulário, ele está assim aprendendo substantivo, mas do modo dele,
né, de um caminho que ele aprenda, de uma estrada que ele consiga aprender, né? Eu digo que se você traça uma viagem, vai da cidade A para a cidade B em uma rodovia, você chega na cidade B. O neurodivergente ele vai chegar na cidade B por uma outra estrada. Às vezes pode ser uma estrada mais longa, mas ele vai chegar na cidade B. Então, a missão da mãe do professor é identificar qual é essa estrada de aprendizado desse aluno. Então, as atividades adaptadas para o professor, você pode mostra o vídeo, né? E depois pede que a criança identifique objetos reais na sala. Mostra se identifica o lápis, a borracha. Cria rotina de organização com imagens, essa criação da rotina com objetos. E para a mãe, em casa, no dever de casa, assistir o vídeo com o filho e pedir para nomear objetos da casa, mostrar caixas organizadoras, com figuras. E a criança aprende substantivo enquanto aprende autonomia. Então, essa aqui é a força motriz do verbo, a força motriz do método. A criança aprende substantivo enquanto aprende autonomia. No quesito adjetivo, do conceito para percepção sensorial. Então, você vai trabalhar do conceito que é o que a escola ensina para o aluno médio, um currículo regular, e vai transformar isso em percepção sensorial. Então, você está aprendendo adjetivo. Então, o ensino tradicional ensina que adjetivo é a palavra que caracteriza o substantivo. Olha que conceito mais abstrato. Às vezes, essa questão abstrata não conecta com a aprendizagem do aluno neurodivergente. Então, vamos adaptar esse conceito com o Neurovia Histórias. Vamos fazer uma historinha. Por exemplo, sorvete das emoções. Personagem experimenta sorvete com sabores e texturas diferentes. Quais são os objetivos funcionais para o adjetivo? Desenvolver percepção sensorial, expressar preferências, trabalhar comunicação emocional. Atividades adaptadas para a professora. Explorar objetos com texturas, cores e temperaturas e perguntar: é macio ou duro? É frio ou quente? Veja que você perguntando e o aluno respondendo, apontando ou entregando uma figura, você está ali aferindo que se ele está evoluindo no aprendizado no quesito adjetivo. A mãe, da mesma forma, durante a refeição, ela pode falar: a comida está doce ou salgada? A roupa está leve ou pesada? E ela faz os pequenos apontamentos para depois discutir com a professora que o seu filho está aprendendo os adjetivos. A criança desenvolve vocabulário emocional e sensorial através dos adjetivos, né? No quesito verbo, do conceito para a ação funcional. Então, você vai pegar o conceito do verbo, que é um conceito abstrato, e vai adaptar para ações funcionais. Como? O ensino tradicional fala que o verbo é a palavra que indica ação. Muito abstrato. Como que você vai, então, fazer adaptação para o seu filho neurodivergente, o seu aluno neurodivergente? Você cria uma história, por exemplo, o dia ativo da Bia. Mostrar a rotina da personagem. Então, a rotina é acordar, escovar os dentes, brincar, comer e dormir. Se o seu aluno consegue ordenar esses verbos de uma forma de rotina, você está aferindo não só que ele aprendeu os verbos no cotidiano, na rotina, como também está aferindo a organização de sequência, autonomia de escolhas e os objetivos funcionais. Então, você pode compreender a rotina, né? Desenvolver independência e organizar a sequência de tarefas. Atividades adaptadas para professores. Você cria um mural de rotinas com imagens e peça para a criança demonstrar a ação. Uma sugestão também para as mães: cria quadro visual de tarefas diárias, assistir o vídeo antes da rotina. Aqui, uma observação importante:
Todas as vezes, mãe, que você for fazer um dever de casa, faça uma preparação antes do dever, que a preparação é 50% do sucesso do dever. O dever às vezes é curto, mas a preparação pode ser uma preparação longa. Prepare com vídeos, veja se o seu filho está emocionalmente equilibrado. Se não for aquela hora de fazer o exercício, não faça. Se for um dia mais atípico assim, você não faz o exercício, né? Veja que eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre essas questões. Depois vocês dão uma olhada. Aprendizagem oculta. A criança aprende organização temporal e autonomia através do verbo. Então veja que a ideia do método NeuroViaDapt é: você pega o currículo regular que foi feito por um aluno médio, que esse aluno não existe, transforma em um currículo funcional, personalizado para o seu aluno neurodivergente. E dali você amplia a sua autonomia, você amplia a sua personalidade, você amplia a sua cidadania. Então, o DUA, que é o desenho universal da aprendizagem, foi embasado como um pilar para os nossos vídeos dentro do Neurovia Histórias. Então, nós criamos os vídeos baseados no DUA, com esses 3 pilares: representação, engajamento e expressão. E os vídeos têm, no quesito de representação, aplica na história uma história visual, né, para dar concretude, a narração e principalmente a repetição, que vai fazer com que ele aprenda. No quesito engajamento, no pilar engajamento, personagens previsíveis e afetivos. E às vezes, muitas vezes, o hiperfoco entra aqui. Com relação à expressão, atividades práticas após o vídeo. Então, o vídeo serve também tanto de preparação, quanto também de você mostrar em atividades que se realmente ele aprendeu. Mostrando a transformação do currículo. Tem adaptação. Ensinar regras gramaticais abstratas. Com adaptação, ensinar comunicação, autonomia e compreensão do mundo. O modelo de aplicação prática da aula. Então, a sugestão de um modelo de aplicação é: o primeiro passo, você assiste um vídeo do Neurovia História de 1 minuto, contextualizando, preparando o seu filho, preparando o seu aluno para aquela atividade. Depois você explora o conteúdo com objetos reais da sala de aula ou da sua mesinha aí no dever de casa. Registra a resposta da criança, pequenas evoluções, pequenas intuições. Você, professora, você, mãe, precisa de aguçar essa percepção para vocês perceberem as pequenas evoluções daquela criança, e repete o vídeo em outros momentos da rotina. E como avaliar a aprendizagem funcional? Observar se a criança nomeia objetos espontaneamente. Se ela está fazendo isso, você pode avaliar positivamente. Usa características para descrever. Se ela está usando características para descrever, ela está não só evoluindo no sentido da autonomia, mas como demonstrando que aprendeu a função dos adjetivos. Compreender as ações da rotina, ela demonstra não só que ela aprendeu, aumentou sua capacidade da sua rotina, da sua autonomia, como também aprendeu os verbos. Demonstra mais autonomia, usa a linguagem para pedir ou comunicar. E vou deixar uma mensagem final para as mães. Quando a criança aprende substantivo, adjetivo e verbo, dentro da rotina e das histórias, ela não está apenas aprendendo português, ela está aprendendo a se comunicar, a se organizar, a entender o mundo, a desenvolver independência. Ok? E vou deixar aqui um encerramento da aula e um convite. Esse método permite que as mães e professoras criem seus próprios vídeos adaptados para a realidade da criança, mantendo previsibilidade e significado. Então, se você quiser aprender a criar seus próprios vídeos, comente aqui "eu quero", comente aqui embaixo, que eu faço um vídeo explicando. Se você sente que se você sente que o ensino tradicional não está alcançando o desenvolvimento do seu filho ou aluno,
existe um caminho mais funcional, estruturado e possível. O curso 3MPEA ensina como transformar conteúdos escolares em aprendizado acessível, respeitando o tempo e o perfil da criança. Garante o seu acesso aqui. Esse é o link de acesso do curso 3MPEA, muito indicado para as professoras. E vou terminar esse vídeo mostrando um vídeo da Fraseolândia que foi feito pelo Neurovia Histórias. Esse vídeo tem 1 minuto e ele foi feito principalmente para ser assistido antes das atividades. Era uma vez uma cidade chamada Fraselândia. Lá moravam 3 amigos muito importantes. O primeiro era o substantivo. Ele adorava dar nomes para tudo. Eu dou nome para pessoas, lugares e coisas. Por exemplo, menino, escola, cachorro. O segundo amigo era o verbo. Ele gostava de mostrar as ações. Eu conto o que acontece, como correr, brincar, estudar. A terceira amiga era o adjetivo. Ela adorava descrever. Eu digo como as coisas são, como feliz, rápido, bonito. Um dia eles se juntaram para formar uma frase. O menino feliz corre. Substantivo, menino. Adjetivo, feliz. Verbo, corre e assim, juntos, eles ajudam as pessoas a falar, escrever e entender o mundo. Fim. Perfeito. Aqui, e esse aqui é o meu canal, né? Mostrar para vocês o meu canal do YouTube, onde vão estar esses vídeos, uma biblioteca de vídeos Neurovia Histórias. Esse é o canal, acesse o canal, @curso Neurovia. E aqui logo na descrição, existe vários links. Aqui está a descrição do canal, aqui são os links. Aqui está o curso Adaptação Funcional 3MPEA, aqui indicado para as professoras, para que queira um método para adaptação de currículo funcional. Aqui é um curso para as mães que ensina a fazer um dever de casa com método, uma comunidade, dever de casa com amor que nós temos. Nós temos um e-book também, da educação inclusiva. Aqui nós temos um grupo de WhatsApp onde eu passo vídeos personalizados, checklists, material de bastante conteúdo nesse WhatsApp. Aqui tem umas musiquinhas da música NeuroKids, são musiquinhas também de substantivo e adjetivo, que ajuda também o aprendizado para dar suporte tanto quanto as historinhas de vídeo. Nós temos uma mentoria, caso a mãe e a professora queiram uma mentoria mais personalizada, nós fazemos ali adaptação específica juntos durante um ano para o seu filho, para o seu aluno. E aqui eu quero meu prompt, nós disponibilizamos prompts para inteligência artificial. Ok? Então, agradeço demais, a aula foi ótima e conto com vocês para as sugestões. Comente aqui embaixo, caso vocês queiram que eu faça um vídeo ensinando como faço esses pequenos vídeos. Só comente aqui, eu quero, que eu posto um tutorial desse vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau.